Oi, tudo bem? Me chamo Thalia, sou nutricionista e tenho autismo com TDAH. Eu busco equilíbrio entre fé, alimentação e atividade física. Aqui no canal eu vou estar trazendo esses assuntos, eu vou estar trazendo também minha experiência pessoal, então eu vou estar falando bastante sobre mim aqui. Eu quero muito sentir assim vocês pertinho de mim, sabe? E eu quero me sentir perto de vocês também. Então eu vou estar falando sobre mim aqui. Tá falando da nutrição com relação ao autismo, vou tá falando sobre alimentação saudável em si, vou tá trazendo também, quem sabe, a minha rotina, vamos ver. E vocês vão me conhecendo melhor mesmo com o passar do tempo. Eu descobri o autismo no ano passado, eu confesso que foi um baque, mas eu sabia que tinha algo de errado já antes disso. Eu fui numa neuropsicóloga. Durante a avaliação, quando eu era psicóloga, eu falei diversos aspectos. Eu falei até da infância, falei como é que era, né? Assim, ela perguntou se eu gostava de brincar com as crianças, se eu não era de brincar, se era de ficar com a família, se eu já não era de ficar muito com a família. E eu não era de querer ficar muito com a família, mas sim no meu quarto, meu porto seguro, gostava mais de coisas do que de pessoas. Era mais ou menos nesse sentido. Organizava miniaturas, eu tinha vários brinquedinhos de Kinder Ovo, eu deixava tudo organizadinho com o mesmo espaçamento. Então era muito assim, era muito sinais autísticos, né? Depois eu descobri. Então, durante a avaliação, ela fez várias perguntas, dentre elas essas, e no final ela me falou assim: ó, acho que eu já sei o que que você tem. Você tem tudo pra ter autismo. Daí eu já assim, nossa. Ao mesmo tempo eu fiquei, levei um baque, e ao mesmo tempo eu fiquei também aliviada, porque assim, eu pensei, então tudo faz sentido agora na minha vida. Toda a dificuldade com interação social, todas essas dificuldades que eu tive, estão relacionadas a isso. Eu pensei assim, né, na hora já. A minha maior dificuldade da minha vida, né? Tenho outras coisas também, cositas que vocês vão descobrir com o passar do tempo. Eu descobri, fiquei realmente mais aliviada, né? A partir daí houve tratamento, né? Eu tenho tratamento pra, né, aliviar a sintomatologia. Então, é para aliviar o quê? Aliviar a irritabilidade, alivia um pouco a questão do excesso de pensamentos que eu tenho, porque à noite eu tenho dificuldade para dormir, sabe? Deu uma aliviada, assim. Eu tomo risperidona, tomo medicação para isso. Então, me ajudou muito. Eu passei por um momento muito delicado da minha vida, né? Que foi nesse período, né? Que eu descobri o autismo, que foi o momento que eu tava assim, com mais dificuldades de interagir socialmente, eu tava entrando em depressão mesmo, né? Neste momento eu estava entrando em depressão. Eu realmente estava com dificuldade de entender o que as pessoas estavam falando, eu tinha dificuldade de entender o que elas estavam querendo passar pra mim, eu não conseguia entender, eu tava num momento difícil. E foi nesse momento, né, que eu tava com essa maior dificuldade, que eu descobri autismo nível 2 de suporte, né? Foi neste momento. Eu não sabia, né, que eu tinha o autismo, né? Até então eu desconfiava de algo de errado, né? E quando descobri, eu ainda, né, tava no nível 2 de suporte. Então, né, descobri. Depois disso, eu entrei em colapso no trabalho, porque eu tava muito sobrecarregada. E acabei ficando numa depressão profunda. Nesse momento eu precisava de apoio total, de ajuda total. Eu não me alimentava mais, eu não conseguia mais engolir a comida, a roupa caía, eu só tinha uma calça. Uma calça que servia mais ou menos em mim, que era uma calça assim, que tinha elástico, mas ela caía também. A minha mãe me ajudou muito e ela sofreu muito nessa fase comigo, sabe? Eu tive que fazer mais por ela do que por mim. E eu confesso que foi Deus que me sustentou. Minha mãe orava muito por mim, muito mesmo. E Deus é que auxiliou, é Deus que entra com providência na nossa vida, né? Eu não tinha força pra orar, né? Então minha mãe orava muito por mim neste momento que eu passei. Foi delicado, né? Não foi fácil, mas tive tratamento, me afastei do trabalho, né? Que foi necessário, né? A médica me afastou do trabalho e foi dando uma amenizada, assim, num processo muito gradual, muito demoradinho.
eu fui melhorando, né? Foi evoluindo, assim, né? Eu vi que, assim, eu fui evoluindo, fui melhorando, soube lidar melhor com as situações, consegui me sentir melhor, né, com uma melhor autoestima, vontade de sair de novo, porque daí eu não queria sair mais, né, quando eu tava bem depressiva mesmo, não queria, e que eu não queria conversar com ninguém, já não era de conversar ainda, né, aconteceu isso, foi bem difícil mesmo, ainda bem que eu tive total apoio da minha mãe, eu tive suporte, né, graças a Deus. Então, até hoje eu tomo medicação, né, faço tratamento, mas naquela época eu tava tomando remédio bem forte, assim, bem forte mesmo. Foi uma fase, assim, como eu posso dizer... foi um desafio pra mim. Foi um desafio viver aquela fase. Mas, como eu havia dito, Deus é que ajuda, Deus que sustenta. Foi Deus que me deu força, foi Deus que esteve comigo. Ele esteve em todos os momentos da minha vida, né? Graças a Deus, eu estou aqui ainda porque eu tinha pensamentos suicidas. Eu tomei medicação pra, sabe? Não aconteceu nada, além de passar mal, né? E eu estou aqui hoje para contar para vocês que eu estou bem, que o autismo não é brincadeira, que o autismo nível 2 ou nível 1 de suporte não é brincadeira, não. Eu falar aqui com vocês é muito bom, porque tem muita gente que não entende o autismo, que não entende, assim, a pessoa nível 1 de suporte, nível, né, 2. Eu não sei em que nível que eu estou, mas estou bem melhor. Mas que tá no nível 1 de suporte, porque a pessoa não representa tanto. Talvez vocês, né, estejam me observando e estejam observando uma certa expressão social diferente, dificuldade, não sei, né, mas tem gente que não percebe, né, não percebe. Até eu falo muito né, foi avaliado isso na minha avaliação neuropsicológica, eu falo muito sabe? É, é assim. E isso é por causa da minha fala, minha dificuldade na fala, né? Mesmo. Ó, né? Falei de novo. Isso é por causa da minha dificuldade na fala, então eu acabo falando coisas muito repetidas. A nossa fala é diferente. Então, enquanto uns são não verbal, os que são verbais muitas das vezes têm dificuldade de se expressar, dificuldade na fala, né? E, ó, de novo, né? E acaba falando muito a mesma palavra e acaba repetindo várias vezes. Dessa forma, acaba se sentindo mais confortável. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês me acompanhem. Eu realmente vou estar falando de mim, vou estar falando de várias coisas, assim, relacionadas àqueles assuntos que eu falei no início. E espero que vocês realmente estejam comigo. E aguardo vocês nos próximos vídeos.